Estamos iniciando o nosso programa sempre com muita energia, com muita alegria. Como é que você está? Como é que vão as coisas para você? Pois é, a gente tem pensado muito em tudo aquilo que a gente vem vendo, vem vivendo, né? Quantas coisas estão acontecendo aqui para nós, quanta aflição no mundo, não é? A gente tem visto, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não esteja numa certa medida um pouco aflita, que não esteja numa certa medida um pouco assim, ansiosa. O que a vida moderna tem feito com a gente, né? O que será que a gente quer alcançar com tanta correria? Onde será que nós vamos encontrar a paz, né? A vida moderna vai empurrando a gente para lá, para cá, e parece que a gente perdeu um pouco a nossa referência, perdeu um pouco a nossa concepção das coisas e a nossa paz vai indo embora. Nós somos levados sempre pelas novidades e graças a Deus a vida realmente tem trazido muita coisa boa, seja os avanços da tecnologia, os avanços da medicina, não é? Os avanços, enfim, que sempre tem como objetivo trazer alguma coisa boa para nós. No entanto, parece que existe um certo descompasso entre todos esses avanços, todas essas maravilhosas descobertas e aquele sentido de felicidade que a gente corre atrás. Parece que nós, de alguma maneira, perdemos essa referência em algum ponto da estrada. Até o tempo que a gente era criança, assim, onde a gente se lembra das coisas da infância, onde nós ríamos de tudo, né? Onde a gente brincava, e onde a única preocupação, de um modo geral, era simplesmente viver, parece que as coisas tinham mais sentido para a gente, os dias eram notadamente mais longos, né? Mais compridos, e a gente curtia muito mais as coisas. Depois a gente foi levado a algumas experiências na adolescência, depois vieram as explosões afetivas, né, os encontros, e por que não dizer também os desencontros, e nós fomos então andando, caminhando, e hoje estamos nesse mar de tecnologia. Estamos nessa condição tecnológica por todos os lados, são todas as inovações informáticas, são todas as sofisticadas máquinas, os sofisticados programas. E a gente tem com isso, de uma certa forma, organizado muito a vida. Isso favoreceu muito o nosso senso de organização, favoreceu muito o nosso avanço em muitas coisas. Hoje é muito mais fácil criarmos sistemas de controle nas empresas, sistemas de controle, enfim, de uma maneira geral, através do advento desses avanços. Os nossos carros, as nossas máquinas, estão muito mais seguras, muito mais bem dotadas, embora muito mais velozes também, né? Sempre dependendo mesmo do critério que você usa para se levar, do critério que você usa para dirigir, para conduzir as coisas. Isso continua sendo responsabilidade nossa. Mas esse afastamento da nossa essência fez com que a gente valorizasse, ou talvez até supervalorizasse, a vida no sentido externo, não é? Valorizasse a vida pela estética, pela beleza. Claro que isso é fundamental, e a gente sabe que as coisas bonitas têm um apelo para todos nós muito significativo. Mas também, quando a gente avança um pouco mais além da parte estética, parece que nós não conseguimos encontrar aquilo que a gente imaginava encontrar. A gente imagina que determinada coisa poderia nos dar muito mais sentido de alegria, muito mais sentido de felicidade, do que de fato elas dão. A gente adquire um bem, né? Um bem que está na moda, um bem que todo mundo acha que é moderno, e a gente corre, faz um esforço e consegue, pelos sistemas de financiamento, adquirir um bem. E, para surpresa nossa, nós descobrimos que em muito breve tempo, esse bem simplesmente se transforma em algo bom, apenas bom.
Porque uma coisa material, ela só pode te dar o que ela tem para dar, mas ela não tem para dar. O que a gente espera, a gente espera muitas vezes que a nossa alegria perdure, né, com aquele bem, mas curiosamente, vencidos os primeiros dias, parece que a nossa alegria ela volta a um patamar de insatisfação, e lá estamos nós de novo, de olho em alguma coisa ainda mais nova, ainda mais moderna. Além do que, essa função estética da vida, essa coisa exterior da vida, fez com que criássemos uma espécie de competição entre todos nós. Mais valorizado é quem tem a coisa mais na moda, quem tem a coisa mais em cima, né, das coisas atuais. E se a gente não consegue, por alguma razão, ter aquele bem ou aquela situação, nós ficamos nos sentindo menos e muitas vezes somos considerados menos em função disso. Quer dizer que nós vivemos de descompasso em descompasso. Um lado sempre comprando a ilusão de que ter vai fazer ou vai assegurar para você um sentido de satisfação, e por outro lado a gente tem de novo a experiência do vazio, né? A experiência daquilo que uma coisa efetivamente não pode dar, que é uma satisfação mais plena, que é um conceito de serenidade interior maior. Tudo é muito com um prazo de validade, né? As coisas parecem ter mesmo um prazo de validade, e até mesmo a nossa satisfação. É difícil você perceber na vida de hoje uma satisfação que se prolongue, que tenha um pouco mais de vida útil, digamos assim. Sem falar, evidentemente, num índice de preocupação que a nossa vida hoje acabou assumindo, né? É muito natural você encontrar qualquer um de nós preocupado, ansioso, aflito, como a gente estava dizendo no início. O estranho é você encontrar uma pessoa tranquila, uma pessoa que sabe lidar bem com as suas coisas. Isso é o esquisito, isso é o estranho. E a gente fala, aí a gente diz, essa pessoa é muito cabeça fresca, não esquenta a cabeça. Quer dizer, esquentar a cabeça significa você agir como todo mundo age em função das pressões. Além disso, nós temos toda a parte orgânica, que obviamente também sofre a interferência da nossa forma de lidar com as coisas, das nossas tensões. O nosso nível de tensão anda muito alto. Mas como é vendida sempre a ideia que se você está tenso, você toma um relaxante, um calmante, um relaxante muscular, seja lá o que for, você acalma. Então, não, eu posso ficar nervoso que eu tomo um remédio e acalma. Acontece que toda medicação, ela tem uma conotação química, né? Ela é um conjunto de elementos químicos que produzem uma determinada função e uma determinada reação no seu organismo. E essas reações muitas vezes beneficiam parte da estrutura orgânica, e parte da estrutura orgânica sofre os abalos de uma química mais forte, a nossa parte renal, o nosso fígado, não é, onde as coisas são metabolizadas. A gente percebe que existe muito desgaste no nosso estômago, sem falar no advento da nossa alimentação, que em função do número de pessoas que precisam se alimentar, desenvolveu-se muito toda uma técnica industrial. E uma técnica industrial baseia-se no fato do alimento precisar durar mais para poder atender as necessidades. Então, são colocados muitos conservantes, muitos corantes e muitos aditivos químicos para que a alimentação possa alcançar o seu objetivo. E nós, no meio disso tudo, como é que nós fazemos? Como é que eu cuido de mim no meio disso tudo? Como é que eu resolvo cuidar de mim? Evidentemente, o que eu quero e o que eu preciso, embora possa parecer que não, está tudo dentro de mim. O que eu quero? Eu quero ter uma sensação de vitalidade interna, quero sentir um pouco mais de alegria, quero sentir um pouco mais de paz. Mas para que eu comece a me reconectar com esse estado de ânimo, eu preciso perceber aonde anda a minha antena mental, aonde anda a minha
conexão mental. Com o que é que eu me conecto? É fácil entender. Observa os teus pensamentos, a tua linha de pensamentos, ou mesmo as imagens que você alimenta, né, dentro da tua tela mental, para você perceber que tipo de energia por afinidade você atrai. Então, se você está aflito, se você está tenso, se você está nervoso, se você está chateado, se você está frustrado, se você se sente só, se você se sente desamparado, enfim, todas essas consequências da negatividade vigente aí em muitos lugares, evidentemente que você vai atrair energias de caráter espiritual nesse mesmo tom. Porque as vibrações, as frequências de vibração, elas funcionam por um princípio básico de afinidade. Quer dizer, a tristeza, ela se afiniza com a tristeza. A solidão se afiniza com a solidão. Não é? A irritabilidade se organiza, né, afinizando também com irritabilidade. Então, nós precisamos repensar de como nós podemos modificar a nossa, vamos chamar assim, a nossa antena mental, a nossa capacidade de lidar com as nossas coisas mentais, a capacidade de lidar com as nossas atividades mentais. No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte, que você tem um enorme poder dentro de você. Nós sofremos os estímulos externos, é cinema, é televisão, é rádio, é tudo. Nós sofremos esses estímulos e é como se fosse um bombardeio. Então os estímulos de fora são muito fortes e têm um poder muito grande sobre nós, quase até um efeito meio hipnótico, porque as coisas são muito repetitivas. Mas para que a gente perceba que nós podemos sair disso, primeiro é lembrar que você tem poder. Diz a psicologia cognitiva que você é mais forte do que o teu pensamento. Você é mais forte do que aquilo que passa pela sua linha de pensamentos. Isso significa que você tem autonomia para você poder fazer o teu pensamento mudar ou deslocar de uma determinada posição para outra. Isso já é um ponto favorável. Quer dizer, se eu sou mais forte que o meu pensar, eu posso mudar a minha linha de pensar, embora haja sempre uma tendência muito forte e muito fácil de irmos para o negativo. Em segundo lugar, quando você descobre que tem esse poder, você também percebe que você pode buscar uma conexão diferente dessa. Não obstante você viva nesse mundo, como todas as que nós estamos vivendo, sofrendo todos esses impactos energéticos, mas se existe influência do meio, você também pode influenciar o meio. Mais ou menos como o papel do fermento na massa de bolo. Você pode influenciar também o meio onde você está, a empresa que você está, a casa onde você mora. Eu sei que às vezes a coisa fica pesada, mas você pode trabalhar nesse sentido. E em terceiro lugar, você pode buscar uma conexão superior. Você tem essa capacidade de buscar energias superiores, amor, entendimento, serenidade, paz, confiabilidade. Tudo isso você pode buscar pela força do teu pensamento. Mas para fazer isso, você vai ter que se predispor a acalmar e a fazer pelo menos um pequeno período em que você se coloque ali para apaziguar o teu coração. Você pode fazer uma bela prece, né? Você pode elevar o teu mundo mental para uma coisa melhor, uma coisa mais nobre, ou você pode trabalhar com a meditação. A meditação, ela produz mudanças muito significativas na vida da gente. Transforma toda a nossa vida interior. Dizem os estudiosos que 3 minutos bem feitos de meditação modificam o pH da saliva. Isso quer dizer o seguinte, que as doenças têm uma tendência a acidificar o nosso organismo. E a meditação, ela vai organizando a sua condição básica, não é? Que é o pH é uma coisa muito básica do ponto de vista químico para que a gente fique bem. Eu sei que num primeiro momento, quando a gente pensa em meditar, parece uma coisa, assim, pelo menos para nós aqui
ocidentais, né? Parece uma bobagem, uma perda de tempo, ou parece que aquele negócio dura muito tempo e a gente não tem paciência para isso. Mas você começa a ter paciência quando você começa a perceber ou reconhecer os benefícios da meditação. Benefícios que vão trazer a você, que tipo de benefício principal? Sabe a cabeça lúcida? E você poder olhar para toda a problemática que te envolve com um raciocínio mais claro, com a mente mais limpa, com, vamos dizer assim, com uma clareza nas ideias em que você possa lidar melhor com todas as situações, com todas as circunstâncias. E para isso você precisa parar alguns minutos. Eu particularmente gosto muito de fazer isso pela manhã, porque eu, da sequência disso, vou para o meu dia, mas vou para o meu dia sempre buscando essa conexão. E isso funciona também como uma coisa de blindagem energética. Se você é uma pessoa sensível, como eu sou, você sabe que nós estamos sempre um pouco expostos a toda essa energética à nossa volta. E dessa maneira, nós ficamos expostos a isso e podemos captar muita energia densa, muita energia pesada, muita energia estranha, não é? De qualquer modo, se você fizer esse exercício, se você fizer esse tipo de situação, você vai começar a notar mudanças. Mudanças, o teu dia vai ser mais vitalizado, você vai sentir que você está mais forte, né, do ponto de vista energético. Você vai sentir que você dorme melhor, você vai sentir que o teu organismo responde melhor à parte digestiva, à parte de evacuagem. Você começa a reconhecer que o teu organismo responde com mais fidelidade, responde com mais presteza. E você, evidentemente, acaba se sentindo melhor. Não é tanto, sabe, gente, uma questão de bandeira religiosa, não importa muito aquilo que você prefere, aquilo que você acha que é mais coerente. Importa é você fazer uso dessa conexão. Descobrir ou redescobrir que você tem esse poder. E lança a mão do seu poder, lança a mão das coisas que você tem, lança a mão das coisas que você pode, das coisas que você sabe, das coisas que você tem condição efetiva de realizar, para você usar isso em seu benefício, usar isso na sua direção, não é verdade? E eu também quero aproveitar para dizer a vocês o seguinte: você poderá mandar perguntas aqui para mim, perguntas que a gente vai procurando responder ao longo aqui do nosso programa. Se você quer mandar uma pergunta para nós, né, sobre essa temática toda aí da vida moderna, esse agito todo, mande uma pergunta para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, que a gente vai procurando, na medida que o programa vai se desenrolando, nós vamos procurando responder a você. É uma maneira de nós criarmos essa interatividade, de nós criarmos essa possibilidade para nós. Porque somente aqueles que experimentam, porque você também não tem nada a perder por experimentar. Experimenta fazer, experimenta ver se funciona, não é? Porque o legal, a gente no fundo, né, gente, nós só acreditamos naquilo que a gente experiencia. Nós só acreditamos naquilo que o nosso coração sente que tem algo de funcional. Se tem algo de funcional, nos interessa. Se não tem nada de funcional, a gente deixa de lado e sai daquilo da mesma maneira como buscou, não é? Vamos dizer assim. E isso está ao seu alcance, está ao alcance de qualquer um de nós, está ao alcance de todos. É por isso que a gente vem sempre trazendo esse tipo de coisa, para que você volte a buscar o seu poder, poder tirar você dessa tristeza que você anda, poder tirar você dessa irritabilidade, né? Você está talvez hoje num dia invocado. Eu sei que você pode até ter assim inúmeras razões, né, para você poder estar. As tuas razões não vamos nem discutir aqui, talvez você estava coberto de razões. Mas você vai ficar nisso até quando? Você vai judiar dos teus nervos até quando? Não é? As tensões, cada vez elas prejudicam mais o funcionamento do organismo, e cada vez teu organismo vai ficando aí mais ácido, mais, vamos dizer assim, mais pesadão. Sabe quando você está pesado?
e a cabeça não consegue pensar em outra coisa. E parece que quando a gente está assim, ainda vem as pessoas e falam mais coisa ainda, despejam mais o caminhão de melancia lá em cima de você, e aí a coisa fica um pouco mais pesada, um pouco mais complicada. Então, a proposta de parada, a proposta de você começar a reconectar-se com o seu eu verdadeiro, aquilo que a gente chama igualmente de eu superior. Tem um lado dentro da gente em que as coisas são mais fortes. Há um lado dentro da gente parece que a gente funciona melhor. Só que esse lado dentro da gente precisa ser conectado. Senão a gente sempre entra naquela descrença de que temos algum valor, ou a descrença de que somos capazes de dar a volta por cima, talvez até com certo esforço, talvez até vencendo algumas barreiras internas, mas saber que podemos fazer isso, saber que temos condições de fazer isso, nos anima muito. Porque afinal de contas, depender dos outros para que a nossa vida fique melhor, para que a nossa situação fique melhor, é sempre um jogo assim muito infrutífero. Vou depender dos outros para minha vida ficar bem? Vou depender da paciência dos outros, da caridade dos outros, da colaboração dos outros? É uma espera um pouco inglória, né? Uma espera um pouco assim frustrante para todos nós. Então vamos sair disso, vamos aprender a contar novamente com a nossa força. Você já passou por experiências onde você precisou usar a sua força e a sua força foi vencedora, foi vitoriosa. Quem faz uma, faz duas, faz três. Basta que você se reconecte com isso e você realmente dê a você essa nova chance. Você está disposto a dar a você essa nova chance? Você está disposto realmente a dar a volta por cima? Legal. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Não saia daí, hein? Estamos de volta aqui com o nosso programa Alto Astral. Eu queria agora um pouquinho falar da minha agenda. Você sabe, nós temos o nosso instituto aqui em São Paulo, o Instituto Presença, um instituto voltado para dois tipos de apoio. Um apoio na área psicológica, onde nós fazemos terapias, fazemos uma série de atividades, não apenas eu como profissional, como psicólogo, mas também temos lá outros profissionais muito experientes na área, e fazemos também o apoio espiritual. Tudo que se refere a apoio espiritual são atividades 100% gratuitas. E você pode dispor, nós temos atividade às quintas-feiras à noite, a partir das 7 da noite, e temos atividade aos domingos, a partir das 10 da manhã. O Instituto Presença fica ali na Rua Aurélia, número 1600, aqui na Vila Romana, uma continuação ali da Heitor Penteado. E o nosso telefone aqui em São Paulo é o 011 3784 2327. 011 São Paulo, 3784 2327. O Instituto Presença está lá para te servir. Lembrando você também que nós temos a terapia online, justamente para podermos facilitar pessoas que moram muito longe, não é? Então nós encontramos esse veículo que é o computador, e a gente faz como se fosse uma terapia presencial, porém nós fazemos ou via Messenger ou via Skype, nós fazemos por escrito. A vantagem disso é que você, além de fazer a terapia na sua casa, você também poderá ler e reler quantas vezes julgar necessário. Tudo que eu digo a você como sugestão, como orientação, você poderá contar. Então, Instituto Presença, Rua Aurélia, número 1600, aqui em São Paulo, na capital. Telefone 011 3784 2327. 011 3784 2327. Muito bem, nós vamos dando sequência aqui então ao nosso programa de hoje. Como nós dissemos no início, nós vamos responder a perguntas de alguns ouvintes internautas. Lembrando sempre a você que você, ao mandar sua pergunta aqui para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, não esqueça de você mencionar a sua cidade, porque senão a gente não sabe e não tem referência de onde você está, e isso para nós é importante, para nós sabermos como o programa está alcançando você. Muito bem,
Então nós temos aqui a participação do nosso ouvinte, João Américo, aqui da cidade de São Paulo. Nos diz assim o João: como identificar o nosso foco? Estou perdido, sem saber o caminho para seguir no profissional. Se continuo onde estou insatisfeito, ou se me arrisco e sigo o que amo fazer. Puxa vida, João, que coisa interessante, né? Você quase que meio deu a resposta aqui. Trabalhar, João, todos nós precisamos. E como, né? Todos nós precisamos muito. Agora, para você fazer uma coisa que você está insatisfeito, que você não gosta, num lugar onde você talvez já não tenha mais aquela vontade de fazer, né? Porque as coisas também nesse sentido parece que elas têm um prazo de validade. A gente vai indo e tem uma hora que aquilo já não atende mais às nossas necessidades de alma. Então você perdeu o foco. Perdeu o foco porque você se perdeu, né? Você perdeu o seu foco interior. O seu foco interior diz: olha, vai fazer uma coisa que você gosta, que você tem toda a probabilidade disso funcionar. Então você já sente no seu coração o que você deve fazer. Por que você vai ficar num lugar, né? Isso, eu se estivesse no seu lugar ia repensar. Por que você vai ficar lá insatisfeito, sem foco, com vontade de fazer outras coisas, se a tua alma te pede algo? Confia na tua sabedoria interior e comece a procurar algo na direção que você gosta. Tenho certeza que você terá muito mais êxito e você vai reconectar com o seu foco. O que é o foco? O foco é aquilo que a nossa alma sente que deve fazer. Se não tiver isso, as coisas não valem muito a pena. Obrigado aí pela tua participação. Temos aqui agora a participação da nossa ouvinte Regina. A Regina nos escreve lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Olá, Regina. Boa tarde para você e para todo mundo aí, nossos amigos cariocas aí de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Regina diz o seguinte: qual a ajuda que você pode me dar para sair da depressão que me acomete há 4 anos? Abraços para Dona Zíbia. Pode deixar, Regina, que a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abração na Dona Zíbia. Mais um, né? Porque a gente vive abraçando a Dona Zíbia e não cansa, né? É muito gostoso abraçar a Dona Zíbia. Pode deixar que essa parte eu tomo conta. Agora é o seguinte, Regina, existem vários fatores que nos levam ao estado depressivo. Se você está há 4 anos com isso, provavelmente você deve estar fazendo uso de medicação, e a medicação ajuda a gente em parte, né? Dependendo do caso, realmente elas são necessárias e úteis, mas nós precisamos mais do que a medicação em si. Nós precisamos voltar a ter força para sair disso. A primeira coisa que eu acho que é interessante para você, Regina, é você começar a lembrar que tem qualidades. Porque quando a gente entra nesse clima, e você já está nele há 4 anos, não é pouco tempo, hein? É lembrar que a Regina tem qualidades, a Regina é uma moça que tem potencial, que tem inteligência e tudo. Eu sei que às vezes as situações fazem a gente se desiludir, fazem a gente se desencantar, fazem a gente ficar muito para baixo. Mas nós também não vamos ficar lá embaixo, né? Nós temos que sair disso. Para sair disso, você tem que lembrar das qualidades que tinha antes de você ficar deprimida. O que é que te levou à depressão? E começar a buscar aquela Regina de antes. Pedir ajuda a Deus, né? A Jesus, não sei no que é que você se liga em termos de fé, mas nós precisamos desse apoio espiritual, sem dúvida, senão é mais difícil para a gente sair desse estágio. Mas começa a lembrar das qualidades. Começa a lembrar que você é mais forte que a situação. E aí a gente vai começar também a não ficar mais iludido, porque a gente se ilude muito fácil, né, Regina? A gente se ilude com as pessoas, a gente se ilude com situações, a gente pinta coisas na cabeça da gente e acha que a vida vai fazer aquilo, a nossa fantasia nos leva para muita coisa e depois vem a frustração, depois vem a tristeza. Não, nada disso. Eu vou trabalhar no sentido de realidade, mas vou trabalhar no sentido da minha verdade interior. Saiba que você é forte e que você pode sair disso. Mas é preciso que você traga de volta aquela Regina que acabou caindo nessa arapuca da depressão, mas que você tem possibilidade. Peça ajuda mesmo, sem medo,
que você vai ter ajuda, principalmente ajuda espiritual, que eu acho que vai ajudar você. Se você quiser, Regina, pode mandar para nós. Nós temos um serviço lá no nosso instituto, um serviço de orações. Nós temos um e-mail próprio para isso. Anote aí, é oracões, porque não tem cedilha, né? oracões@irineugaspareto.com.br. O Gaspareto tem 2 T's. oracões@irineugaspareto.com.br. Não precisa contar história, não precisa falar nada. Nós precisamos apenas do nome, a idade e a cidade. Mande isso para nós, nós vamos incluir o seu nome no nosso grupo de orações. Eu tenho certeza que você vai começar a se sentir melhor. Viu, Regina? Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência. Agora nós temos aqui o e-mail de uma ouvinte chamada Denise. Olá, Denise, boa tarde para você. Só que a Denise não falou de onde ela é. Então, por isso nós estamos dizendo para você dizer a cidade que é, para nós sabermos. A Denise nos diz o seguinte: não consigo manter a minha energia no alto. Não é uma tarefa muito simples, precisa de atitude. E continua assim a Denise: penso que pensar no positivo não vale a pena, só me iludo. É claro, se pensar só no positivo, só pensar, concordo com você, não vale a pena mesmo. Sabe por quê? Pensar no positivo ajuda, mas não resolve mesmo, Denise, você está coberta de razão. Mas se pensar no positivo não resolve, o que é que resolve? O que resolve é a atitude. Porque pensar é uma coisa muito fugidia. Quantas coisas a gente pensa num dia? Os estudiosos, os psicólogos, né, e os americanos que costumam medir todas as coisas, dizem que a gente tem em média 60 mil pensamentos num só dia. Você já pensou quanta coisa passa pela nossa tela mental? Coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos. Então, pensar positivo pode ajudar. Logicamente, se você tem aquela coisa de pensar no positivo, ajuda. Agora, se você se ilude, se você não agir positivo, o que é agir positivo? Voltar a acreditar em você, voltar a acreditar que tudo nessa vida passa. Até as coisas boas passam, né? Imagina as coisas ruins. As coisas ruins também passam. Então, passando as coisas ruins, você vai começar a se sentir melhor. Mas se você não tiver essa atitude de voltar a buscar a confiança em si, fica difícil. Eu concordo com você que só pensar no positivo efetivamente não resolve. É insuficiente. Por isso que as pessoas esculhambam tanto esse negócio de autoajuda, né? Porque elas acham que é só uma coisa de pensar positivo, pensar, não, não é isso não. Autoajuda não é isso. Autoajuda é um conjunto de fatores em que a pessoa tem participação efetiva e ativa, senão não funciona mesmo. Denise, dá uma força para você, acredite em você, que você vai sair. Nós temos o e-mail, né, das orações, se você quiser mandar o seu nome completo para nós. Nome, idade e cidade, não precisa mais nada. oracões@irineugaspareto.com.br. Um abração para você, viu, Denise? Um abração grande para você. Nós temos aqui a participação agora do Teodoro. Alô, Teodoro, boa tarde para você. O Teodoro é lá de São José do Rio Preto. Nossa, é longe, hein? São José do Rio Preto, e é quente pra caramba, São José. Faz um calor, pelo menos o povo fala, né? Muito bem, eu nem conheço, mas quem sabe vou conhecer um dia, ter o prazer. Então o Teodoro nos diz o seguinte: como posso enfrentar um desemprego, quase 2 anos, com família e filhos, onde as portas e janelas se fecharam? Olha, novamente, a questão do desemprego vai estar relacionado com a questão da autoestima, sabe, Teodoro? Eu vou fazer uma palestra agora na próxima terça-feira, anote aí, terça-feira, farei uma palestra online chamada Autovalorização. Como é que você faz para entrar na palestra? A palestra você manda um e-mail para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br. Diga que você quer participar da palestra e o meu pessoal entrará em contato com você explicando como é que você faz para adquirir o link. É baratésimo, é mais para ajudar as pessoas mesmo. E ali eu vou falar muito sobre autovalorização, Teodoro, porque se você não se valorizar, se você não entender o sentido disso, eu vejo que você tem família e filhos. Como é que fica um pai de família sem trabalho? É torturante, é um tormento, os filhos precisando das coisas.
eu imagino que você esteja numa situação bastante complexa. Mas para você voltar a encontrar, tá? Primeiro você tem que afastar um pouco essa energia pesada que está sobre você. Eu sei que não é fácil, sei, eu tenho certeza, mas você tem que voltar a confiar em você. E voltar a fazer um currículo, fazer uma coisa legal, né? Dar um trato no visual aí, e na segunda-feira já ir procurar com um currículo novo, buscar aí as portas de trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Nós vamos trabalhar, vamos orar em seu benefício para você ficar numa situação mais harmoniosa. Porque um pai de família, com filhos, né? sem emprego, como é que faz, né? É muito complicado. Mas vamos trabalhar junto para afastar essa negatividade aí, para você ficar legal, tá certo? Muito bem. Temos agora aqui a participação da Valéria, lá de Salvador, na Bahia. Ô Valéria, boa tarde para você. Um abração para todo mundo aí de Salvador. A Valéria diz o seguinte: adoro os seus programas e da Zíbia. Eu sabia que ia sobrar para minha mãe, viu? Ei mãe, se minha mãe tiver ouvindo agora, ela vai ficar toda satisfeita. É verdade, é verdade. Assisto às suas palestras sobre obesidade. Ela fez a minha palestra sobre obesidade, a Valéria, né? Fique tranquila, Valéria, que eu vou mandar um abraço para a dona Zíbia, tá bom? Fez os exercícios, continua praticando. Quer compartilhar que em 16 dias, olha que legal o caso da Valéria. Em 16 dias, meu peso diminuiu 4 quilos. Gente, é só uma palestra em que a gente falou a respeito da questão energética. Se você quer saber dessa palestra, entre no meu e-mail, no contato@irineugaspareto.com.br e peça para você adquirir o link. É uma palestra de 2 horas em que eu dou uma explicação bem detalhada sobre a questão da obesidade. Para você lidar com isso, para você saber como é que você lida com isso, para você efetivamente trabalhar de maneira objetiva. Então ela perdeu 4 quilos, a cintura perdeu 4 centímetros e o quadril, não é, 6 centímetros. Olha que bacana. Resistência, ela descobriu qual era a resistência, o condicionamento de resistência dela. Então ela percebeu que ela era perfeccionista e também abriu mão da autocrítica. Olha só o que fazia a Valéria engordar, hein? Perfeccionismo e autocrítica. E estou no caminho. Parabéns, Valéria. Felicidades para você. Você que quer perder peso e tal, você não pode perder essa palestra. Peça o link que você vai ver como funciona, tá bom? Muito bem. Temos agora aqui o Marcelo, aqui de São Paulo. Olá, Marcelo, uma boa tarde para você. Marcelo nos diz o seguinte: como a morte pode sossegar o corpo de forma que o corpo se integre, formando uma barreira contra os ataques da vida moderna? Não tô... Como... O que é? Como a mente... Desculpe, eu li errado aqui. Perdão, Marcelo. Mas vamos voltar à pergunta para fazer sentido. Marcelo nos pergunta o seguinte: como a mente pode sossegar o corpo de forma que o corpo se integre, formando uma barreira contra os ataques da vida moderna? Para a mente poder sossegar o corpo é exatamente desativar o fluxo dos pensamentos, Marcelo. Quando nós falamos em meditação, você imagina o seguinte: você vai fazer uma meditação, para você sossegar a mente, é isso que os hindus fazem com muita propriedade, né? É isso que eles fazem mais. Então como é que é o negócio? Você tem que imaginar a sua mente como se ela fosse uma espécie de uma panela de pressão que tem a válvula embaixo. Então, quando você para meditar, a cabeça está rodando, é uma coisa aqui, outra lá, a cabeça está assim, você vai imaginando os pensamentos todos indo embora. Você vai diminuir o fluxo de pensamentos e vai colocar o foco de atenção aonde? No teu sentir. Então você diminui a força ligada no teu pensar e coloca o foco exatamente no teu sentir. Esse é o exercício. A gente não consegue num primeiro momento, mas a hora que você consegue ficar mais no seu sentir, nossa, você vai sentir um alívio e você vai passar um dia maravilhoso, você vai ficar mais centrado, mais calmo. Para a mente desacelerar, nós temos que esvaziar. Imagine a palavra esvaziar.
não se preocupe que depois a gente enche a mente de novo, rapidinho. Tá bom, Marcelo? Então, esse é o exercício, não é? Esse é o exercício que vai ajudar você a se sentir melhor. Obrigado pela tua participação. Muito bem. Nós temos aqui a participação do Sérgio, da cidade, sabe de onde, gente? De Toledo, na Espanha. Ô, Sérgio, uma boa tarde para você. Agora aí na Espanha deve ser boa noite, né? Por causa do fuso horário. Obrigado aqui pela tua participação. Então diz assim o Sérgio. Estou fazendo o exercício do curso financeiro. Foi um curso financeiro que eu dei em 3 módulos, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, chamado Independência Financeira. Estou fazendo os exercícios do curso financeiro, estou colhendo os frutos. Olha que legal. Muito obrigado. Aí completa o Sérgio. Fale para a dona Zíbia que os livros dela são famosos aqui na Espanha. Ei, dona Zíbia, hein? Tá com tudo e não tá prosa, hein? Quer dizer que o negócio do sucesso não é só no Brasil, na Espanha também. Parabéns, Sérgio, viu, por tudo. E parabéns também para a dona Zíbia que tá fazendo o seu trabalho aí maravilhoso, né? Muito bem. Nós temos aqui agora a participação do Luiz Lima, lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ô Luiz, uma boa tarde para você e para todo mundo aí da cidade de Natal. A palestra sobre depressão, ele assistiu a minha palestra sobre... Porque, aliás, gente, eu quero avisar vocês que eu tenho vários temas. Entra no meu site, o www.irineugaspareto.com.br, lá tem diversos temas. Acesse ali aquele tema que te interessar, você realmente faça, adquira o link, é baratésimo, é uma coisa mesmo para ajudar as pessoas. Depressão. Eu entendi aonde estava o meu medo. Olha que bacana que o Luiz Lima falou. Eu entendi aonde estava o meu medo e identifiquei o meu vazio. Olha que bacana. Medo de não dar conta do meu trabalho. Olha, isso é muito comum nos homens, né? Medo de não dar... Porque o homem foi, né, criado para ser provedor. Diminuir meus remédios em 30%. Puxa, que legal, Luiz. Estou muito feliz por você. Parabéns pela sua participação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sucesso aí para a Natália. E agora nós temos aqui a nossa telespectadora não, né? A nossa ouvinte, Ana, lá de Uberlândia. Olá, Ana. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Uberlândia. Como fazer para meditar? Uma dica é simples, Ana. Você tem que sentar, você faz, eu não sei se você tem o hábito de orar, mas faz o seguinte, você levanta, tal, escova o dente, você pode fazer antes do café ou depois, você que sabe, não é? Você senta num lugar, inicialmente num lugar assim confortável, senta e procura ficar numa posição serena e imagina a tua cabeça esvaziando. Na meditação você não pede nada, você não precisa de nada, você não quer se livrar de nada, nada. É o exercício inverso da vontade. Você vai esvaziando a cabeça, esvaziando a cabeça. No começo, quando você imagina esvaziar a cabeça, você vai notar um movimento contrário. Parece que a cabeça fica mais tumultuada, você vai se sentir muito bobo fazendo aquilo, vai se sentir como se estivesse perdendo tempo. Você fala, o que eu estou fazendo aqui para esse bobo aqui meditando? Mas você vai fazendo. Porque depois de uns dias você vai começar a perceber que você está mais centrada, está mais calma e ao mesmo tempo mais lúcida, mais positiva, dormindo melhor. E aí você vai ficar freguesa da meditação. É simples. É exatamente esvaziar o acúmulo da mente, o acúmulo dos impulsos mentais, é tanto estímulo, é justamente você desestimular, você esvaziar. Aí você vai começar a ter calma, vai pensando na palavra calma, vai pensando na palavra paz, vai pensando na palavra calma, vai pensando na palavra paz. E aí você vai para o seu dia. Você vai para o seu dia e a coisa vai efetivamente melhorar. Obrigado, Ana, pela sua participação. Eu quero agradecer a todos os nossos internautas, quero agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, toda a nossa equipe técnica que sempre apostos, o pessoal aqui lidando com todas as tecnologias aqui no ar, não é? Agradeço a equipe técnica aqui da rádio também, muito obrigado pelo apoio. E você sabe, né? Semana que vem estamos aqui de volta, né? Programa do Irineu Gaspareto Alto Astral!